Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Mestre da Felicidade, o canal que eu criei para vocês, para dividir meus aprendizados e estudos que eu faço sobre a felicidade, com a intenção de ajudar vocês a se tornarem cada vez mais felizes e mais mestres da felicidade da própria vida de vocês. Então, gente, sejam bem-vindos, né, a mais um vídeo, né, e esse vídeo de hoje, qual que é? Esse vídeo de hoje é o seguinte, hoje é um vídeo baseado nos 4 pontos principais que eu considero para a gente ser feliz. Então, tem um vídeo que eu fiz, um vídeo que se chama Dicas para Aumentar a Felicidade. Entra na parte do meu canal aqui, vai na parte de felicidade e vai ter o vídeo lá, Dicas para Aumentar a Felicidade. Esse vídeo eu faço um resumo geral sobre os 4 pontos principais para a felicidade, que são reflexões que eu tenho, estudos que são conclusões que eu cheguei depois de quase 20 anos de estudo sobre a felicidade, né? 30 sobre espiritualidade e mais experiências da vida toda, né? Então eu cheguei a essa conclusão de que esses são os pontos, são 4 pontos principais para a felicidade da gente, né? São 4 pontos principais que aumentam a nossa felicidade, né? E aí eu criei esse vídeo, e aí depois de ter criado esse vídeo, eu resolvi fazer vídeos separados, mais aprofundados sobre cada um dos 4 pontos. Então eu já comecei, eu fiz o primeiro vídeo, que se chama, o primeiro vídeo, né, desses 4 que vão ter, né, que se chama Realização, Aumenta a Felicidade. Então já está lá, já tem esse vídeo também. Vou colocar aqui no final do vídeo aqui para vocês darem uma olhada. Quando acabar de ver esse vídeo, vocês podem assistir aquele lá que é o primeiro, na verdade, né. Aí hoje eu vou chegar para vocês e vou falar o segundo ponto que aumenta a nossa felicidade, né. Então quem assistiu o Dicas para Aumentar a Felicidade já sabe do que eu estou falando, né. E agora, né, quem assistiu o primeiro vídeo, eu já comentei que ia falar o segundo ponto, qual ia ser o segundo vídeo, que é o de hoje, né? E agora então eu vou falar para vocês do segundo ponto, que é o ponto que aumenta a nossa felicidade. Então, gente, vamos lá. Qual que é o segundo ponto que aumenta a nossa felicidade? O segundo ponto mais importante no aumento da nossa felicidade é o ponto do quê? Da gratidão. Gente, gratidão. A gratidão é o segundo ponto mais importante que faz com que a gente aumente a nossa felicidade. Na verdade, assim, eu estou falando agora, não é uma novidade para mim, esse assunto da gratidão. Eu já comecei a estudar a gratidão em 2012, mais ou menos, já foi 2012. Foi quando eu comecei a estudar sobre a gratidão. E bem no comecinho, quer dizer, já fazem quase 13 anos, né? Há 13 anos atrás, quando eu comecei a estudar gratidão, eu achei que era um tema muito simples, né? Achei até por indicação, na verdade, de uma colega minha de trabalho na época, né? Ela tinha indicado a gente fazer uma palestra sobre esse assunto gratidão, e na época, quando ela indicou, eu falei, né? A gente estava se preparando para começar a fazer palestra sobre vários assuntos e tal, eu falei, legal, vamos fazer, né? Gratidão. Mas na época eu achei que era um assunto bem simples, né? Nem era uma coisa muito empolgante, muito emocionante, e beleza, né? Então eu falei, vamos fazer sim. Mas com o passar do tempo, eu fui me dedicando a estudar a gratidão para poder criar essa palestra, e eu fui estudando, fui entendendo, e lá atrás, esse estudo, esse estudo da gratidão foi a base para todo o desenvolvimento de todo um estudo que eu tinha me promovido a fazer, que eu tinha me promovido a fazer um estudo sobre a felicidade, para futuramente, quando eu entendesse todo o mecanismo da felicidade, né, que eu ia entender o mecanismo, desenvolver uma metodologia, depois que desenvolvesse essa metodologia, eu ia entregar para as pessoas. Essa metodologia tem um nome, né, que eu não estou falando ainda para ninguém, eu vou esperar quando tiver com ela completamente segura, eu seguro de que ela realmente é completamente eficaz mesmo, como um todo, né, mas a gratidão foi a base para eu desenvolver toda essa metodologia, que eu já vinha estudando faz um tempo. Aí quando eu comecei a estudar sobre a gratidão, eu entendi a gratidão, eu falei, nossa senhora, a gente não sabe a importância que ela tem na nossa vida, né? E aí me aprofundei, e aí foi a base para o meu desenvolvimento desse meu estudo de 20 anos sobre a felicidade e tal. E aí o que acontece? Então assim, eu falo para vocês, eu hoje, depois de 12 anos, eu entendo a profundidade que tem a gratidão na nossa vida. A profundidade que tem a gratidão na nossa felicidade. O quanto a gente ser grato, o quanto isso influencia na nossa felicidade. Então é o que eu falo para vocês, gente. A gratidão é o segundo maior ponto que aumenta a nossa felicidade, que faz a gente ficar feliz, né? Então, esse é um ponto que eu quero vir aqui para dividir com vocês. Eu estou aqui hoje para dividir com vocês. Comecem a praticar e desenvolver o hábito
de agradecer. Comecem a desenvolver o hábito de se tornarem cada vez mais gratos. Comecem a desenvolver o hábito de cultivar cada vez mais a gratidão na vida de vocês. Todos os anos, todos os semestres, todos os trimestres, todos os meses, todas as semanas e todos os dias e a todas as horas que vocês puderem. A cada instante que vocês puderem praticar e agradecer as coisas, mais isso vai aumentar a felicidade de vocês. Né? Dentro das possibilidades do que a gente pode agradecer, né? Mas isso eu vou falar já já. Né? Então, assim, cultivem cada vez mais um hábito que, se você já tem, ótimo, maravilha, então você já sabe como isso faz vocês felizes, né? Mas se vocês não têm esse hábito ainda, comecem a desenvolver cada vez mais o hábito, a atitude de agradecer pelas coisas, por tudo que acontece no seu dia. Você vai aprendendo a agradecer. E conforme você vai aprendendo a agradecer, mais você começa a se conectar com toda uma energia que promove fisiologicamente no nosso corpo físico a sensação de felicidade. Então a gratidão tem uma importância que ela age de maneira energética com a gente, de uma maneira muito, muito, muito importante, que mais para frente eu vou falar para vocês mais como funciona, mas a gratidão ela tem um mecanismo mental, consciencial, que promove o influxo de certas energias na gente e que esse influxo de energia, quando entra alimentando nosso campo energético, ele acaba promovendo a sensação de felicidade, a sensação de bem-estar e de felicidade. Então, assim, é bem profundo. Quando eu for falar mais pra frente de algumas coisas, eu vou entrar com mais detalhes sobre a gratidão e como ela age de maneira energética na gente e depois fisiologicamente na gente também, né, como consequência. Né? Então, a gratidão é uma coisa muito importante e ela tem um efeito sobre a nossa felicidade muito importante. Né? Então, a dica de hoje, né, o segundo ponto mais importante no aumento de felicidade é realmente a gratidão, e a gente está praticando a gratidão na nossa vida, né? Então, assim, hoje em dia tem muita gente falando sobre a gratidão, tem vários especialistas que falam sobre a gratidão, né? Lá atrás não se falava tanto assim, hoje em dia tem muito mais gente porque as pessoas começaram a entender mais sobre a gratidão, né? E aí, quer dizer, lá atrás que eu falo, assim, quando eu comecei a estudar, né, em 2012, eu não via tantas pessoas falando sobre a gratidão. Tinham várias técnicas e ferramentas terapêuticas que também estimulavam isso tudo, mas não era falado tanto quanto é falado hoje, de maneira tão clara assim sobre a gratidão. Era um assunto que passava, sabe, assim, meio um pouco imperceptível, assim, até. Era uma coisa muito básica, muito rasa ainda, né? Hoje em dia as pessoas estão passando muito mais profundidade nesses estudos todos sobre a gratidão. Então, o que eu queria dizer para vocês a gratidão, ela realmente é muito importante no aumento da nossa felicidade. E aí, né, falando sobre gratidão, como a gente faz assim, né? Na verdade, assim, toda vez que a gratidão, ela já está na nossa vida no dia a dia, sem a gente precisar agradecer. A gente, automaticamente, quando a gente realiza alguma coisa que a gente gosta, né? Quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta, quando a gente compra alguma coisa que a gente gosta, quando a gente está com alguém que a gente gosta, quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta, de uma maneira geral, quando você está realizando alguma coisa que você tem vontade, automaticamente você fica no estado de gratidão. Você não precisa nem agradecer, né? Você automaticamente, quando tem aquilo que você queria fazer, você fica nesse estado de gratidão. Por você realizar uma coisa que você queria, você já fica automaticamente inserido nesse estado de gratidão e aí automaticamente vem a felicidade, você já se sente feliz. Então isso é uma coisa natural. Quando a gente faz as coisas que a gente gosta, a gente realiza as coisas que a gente gosta, né? Enfim, tudo esse negócio de ter, de estar e fazer, a gente já fica no estado de gratidão. Já é natural, não precisa nem agradecer, assim, obrigado, né? Você já sente a felicidade, né? Mas é muito bacana se toda vez que você fizer coisas que você gosta, tiver coisas que você gosta, estar com quem você gosta, enfim, realizar coisas que você gosta, se você consegue agradecer para você mesmo aquilo, né? Agradecer a possibilidade de você estar vencendo aquilo, é melhor ainda, porque dá um reforço ainda maior na questão do hábito de agradecer, né? No hábito da gratidão, de você agradecer de estar agradecido mesmo, né? E aí isso vai te gerar felicidade, bem-estar e felicidade. Então, se você puder sempre para desenvolver o hábito, né? Você sempre puder agradecer as coisas que você gosta, né? Que está fazendo, que você gosta, melhor, porque você vai se tornar cada vez mais feliz com esse hábito cada vez mais reforçado dentro de você. Então, agradecer pelas coisas que você já realiza é maravilhoso, porque vai te promover esse estado de gratidão e reforçar isso dentro de você. Então isso é fácil, pelas coisas legais é fácil, né? Então podem reforçar esse hábito sempre, que é importante, né? E agora, se as coisas não são tão mais ou menos, não estão 100% como você gostava, né? Como vocês gostariam, como vocês queriam e tal, mesmo assim exercitem o hábito de agradecer pela parte positiva.
Às vezes você está num trabalho que você não gosta tanto, você está comendo uma coisa que você gostaria de outras coisas a mais, ou não está completo a sua alimentação, você está viajando para onde você não gostaria tanto, você está com pessoas que você não gostaria tanto de estar se relacionando, enfim, qualquer coisa que seja mediana, que não seja lá 100% das coisas, tente agradecer, exercitar a gratidão, mas pelo lado positivo. Se está numa coisa mais ou menos, se está numa coisa mais ou menos, é que tem alguma coisa positiva ainda, que isso seria ruim, né? Seria negativa. Então, se está alguma coisa mais ou menos, agradeça, foque a sua atenção, a sua concentração em agradecer pelas coisas positivas que aquilo te promove. Então, nas coisas medianas, agradeça pelas coisas positivas que aquilo que você está vivenciando, né? Tá mais ou menos, tudo bem, olhe para o lado positivo daquilo lá, tira a parte positiva daquilo e agradeça pelo lado positivo. O lado negativo não, né? Agradeça pelo lado positivo. Então, para as coisas muito legais, é fácil agradecer. Pelas coisas medianas, vocês vão e olhem pelo o lado positivo dessa coisa mediana e agradeçam pelo lado positivo da coisa mediana que você está vivenciando, né? Que vocês estão vivenciando. Então isso é bacana porque vai estimulando você a agradecer pelo lado positivo. O lado negativo não, né? O lado negativo daquilo que está acontecendo de mediano é outra questão, né? Mas agradeça pelo que dá para agradecer, né? Seja grato pelo que dá para ser agradecido, né? E aí, beleza, numa situação mediana. E numa situação negativa, porque é fácil a gente agradecer pelas coisas positivas, é mais fácil agradecer pela coisa que está mediana, a gente vê o lado positivo da coisa mediana e agradecer por aquilo positivo que tem do lado mediano, ainda tudo bem, tem coisa positiva para extrair, é mais fácil agradecer. Agora, agradecer pelo lado negativo, aí é uma coisa que é mais delicada. Por quê? É difícil agradecer por uma coisa negativa. Ninguém vai agradecer uma coisa negativa que aconteceu na vida. Né? Tô andando na rua, o passarinho cagou na minha cabeça. Fez cocô na minha cabeça. Eu vou agradecer que o passarinho fez cocô na minha cabeça? Não vou, né? Vou falar, pô, caramba, né? O passarinho fez cocô na minha cabeça. Eu não vou agradecer por isso, né? Mas eu posso tentar olhar, tipo, extrair alguma lição daquilo, né? Extrair o que... Eu posso tirar a situação negativa nunca é legal, né? Nunca é legal. Então o que a gente pode fazer é extrair algum aprendizado daquela situação, porque aquela situação ela traz algum aprendizado. Todas as situações trazem algum aprendizado. E todas as situações negativas, elas trazem algum aprendizado pra gente. Porque as situações negativas são só reflexo de coisas que a gente já está vibrando dentro da gente. A gente acaba atraindo de dentro para fora. A gente acaba atraindo situações de dentro para fora. Enfim, é mais profundo falar isso, mas energeticamente às vezes a gente atrai certas coisas também, mas isso é muito profundo, não é pensar nesse mérito agora, né? Mas a gente sempre, falando de coisas externas, a gente sempre pode olhar as coisas externas que acontecem e tirar aprendizados dali. Por exemplo, né? O que eu posso tirar? Estava andando na rua, passei embaixo da árvore, o passarinho fez cocô na minha cabeça. Né? O que eu posso tirar de aprendizado disso? Putz, sei lá. Qual que é o aprendizado que eu posso tirar disso? De repente, quando eu for andar embaixo das árvores, né, num lugar lá, ficar mais atento, ficar olhando se tem muito passarinho, cocô de passarinho no chão, porque eu vejo que tem ninho de passarinho, tem muito passarinho que fica lá, né, passar atento olhando para cima para ver se eu vejo passarinho para dar uma desviada, enfim, né. Então, de repente, posso tirar um aprendizado dali. Meu aprendizado é ficar mais atento quando andar em certos lugares para ver que, de repente, tem o potencial de fazer cocô de passarinho ali. O passarinho pode fazer cocô, eu vou ficar atento, né? Então, quando eu passar ali, eu vou ficar atento para esse lugar aqui, para ver se já tinha passarinho lá em cima, se tem muitos, tem o hábito de ter muito cocô de passarinho, eles fazem ninho lá, enfim. Então, a lição pode ser o quê? Ficar mais atento. Então, isso é só um exemplinho simples, né, que eu passei agora assim, mas a gente pode, toda situação negativa que a gente passa, a gente só passa aquela situação negativa porque alguma coisa que a gente fez que não estava tão legal, que acabou atraindo aquela situação, ou vivenciando aquela situação. Então, tem algum comportamento na gente, interior na gente, que a gente acabou fazendo aquilo e que acabou me levando a, como consequência aquele resultado, né? Muitas vezes, né? Seja coisas externas ou internas, mas não quero entrar nesse mérito agora. Mas o que eu quero dizer é assim, toda situação que a gente vivencia de negativo, a gente sempre pode tirar algum aprendizado daquilo. Qualquer coisa. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. O que eu posso aprender com isso, né? Então, quando acontece alguma situação negativa, o ponto todo qual que é? É falar assim, tá, aconteceu essa coisa negativa, óbvio que não dá para agradecer por isso, né? Mas o que eu posso tirar de aprendizado daqui? Qual que é a lição que eu posso tirar dessa situação, né? Então, obviamente, você não vai agradecer por uma coisa negativa que você venciou, mas você vai o quê? Vai pegar e extrair algum aprendizado dali e você vai agradecer o quê? Não pela situação negativa que você venciou, mas o que pode ser extraído de positivo dali, né? Você vai tirar, você vai aproveitar o aprendizado que aquela situação te promoveu. Né? Aquela situação te levou a uma coisa negativa que não foi agradável, mas você tirou algum aprendizado dali, daquela situação. Esse aprendizado vai te enriquecer, vai te tornar mais sábio, vai te tornar mais experiente, vai te ensinar mais alguma lição que em próximas vezes você não vai vivenciar aquilo de novo. Então,
das coisas negativas é difícil agradecer e nem é para agradecer as coisas negativas. Coisas negativas são coisas negativas. Mas o que dá para fazer é tirar aprendizados daquela situação negativa, ver o que eu posso aprender com aquela situação, onde eu posso aprender e crescer com aquela situação para me fortalecer, e aí sim você foca no aprendizado e agradece o quê? Agradece pelo aprendizado que aquela situação te promoveu. Você não agradece pela situação, foi chata, foi negativa. Você vai agradecer pelo aprendizado que ela te proporcionou e aquilo serviu de alguma maneira para te tornar mais experiente, mais sábio e mais fortalecido e mais forte, né? Então, eu acho assim, né? Então, agradecer as coisas positivas é fácil, né? As coisas medianas é focar no lado positivo da coisa mediana para extrair o que teve de positivo dali. E nas situações negativas, agradecer, não pelo negativo que aconteceu, mas pelo aprendizado que você pôde extrair daquela situação e que te tornou mais experiente, mais sábio, mais fortalecido e que você provavelmente não vai passar por aqui de novo porque você tirou ali o aprendizado daquela situação. E como a gente está vendo a vida? E a gente não nasce, não recebe um manual de como viver a vida, e a gente vai vivendo a vida acertando, errando, e é assim que a gente vai aprendendo, todo mundo só aprende através da ação, da realização, da vida, de viver a vida. Conforme você vai vivendo a vida, é que você vai tirando seus aprendizados. E aí a gente aprende como? Acertando, errando, mas errando para depois aprender, né? Você erra para depois aprender. E é assim, é a prática que vai te levando a você atingir cada vez mais, aprender cada vez mais a atingir seus objetivos. Porque acerto e erro é só uma nomenclatura. São nomes que a gente denomina para quando a gente consegue alguma coisa e não consegue aquilo lá. É só isso. No fundo são práticas, são ações, são realizações, né? Não tem nenhuma conotação negativa, né? Os resultados que podem ser positivos quando você consegue o que você quer e negativos quando você não consegue o que você quer. Os acertos você consegue o que você quer, o resultado é legal, e o erro, quando você erra, o resultado não é legal, né? É o lado negativo, não é legal. Mas não são só nomes, acertos e erros, né? Então é assim, então a gente está vivendo a vida e a gente não nasce sabendo, não recebe manual da vida, a gente vai acertando e errando, e é tudo isso, e é assim que a gente vai vendo a vida e vai aprendendo. Então a gente vai aprendendo a vida com os acertos e erros, com as coisas positivas e negativas. Então quando acontecem coisas negativas na nossa vida, são partes do nosso aprendizado, enquanto pessoas que a gente está evoluindo, aprendendo a viver a vida, e faz parte vivenciar coisas negativas também, né? Porque a gente está aprendendo, e está aprendendo em todos os campos da nossa vida. É na parte de relacionamento, é na parte de amor, é na parte de financeira, é na parte de saúde, é na parte profissional. São em todos os campos da vida, né? Então, a gente passa a vida inteira acertando e errando, porque é conforme a gente vai aprendendo, é parte do aprendizado, e está tudo bem, né? Então, das coisas negativas que a gente passa, é isso, né? As coisas negativas a gente tem que extrair, tentar extrair, a situação negativa não é legal, mas a gente tem que extrair algum aprendizado que isso vai fortalecer a gente, vai desenvolver a gente, vai se tornar a gente mais experiente, mais sábio, e a gente não volta a errar naquilo que a gente errou, ou não volta a vencer aquele resultado negativo que a gente aquele que a gente vivenciou, né? Então, é mais ou menos por aí. Eu acho que agradecer e ter gratidão é assim, né? Então, a gratidão pelas coisas positivas é fácil, pelas medianas é só focar no lado positivo dela, do que tem de positivo, e ter gratidão por coisa negativa não dá para ter, mas você não agradece pelas coisas negativas, mas sim pelo aprendizado que ela te proporcionou, né? E aí você consegue lidar um pouquinho melhor com as situações negativas para que aquilo te enriqueça mais, né? E você fique no estado não de gratidão pela coisa negativa, mas pelo aprendizado que te promoveu. Então, querendo ou não, você consegue focar um pouquinho mais no positivo de uma situação que não é positiva, né? Você consegue absorver alguma coisa, se enriquecer com alguma coisa daquela situação, né? E se você consegue agradecer pelo aprendizado, você já fica em um estado de gratidão, né? Ou de gratidão, pelo menos de uma maneira mais neutra, mais neutralizada, pelo menos, né? Para que que você... Assim, para que não? Mas aquilo pelo menos vai esse estado, se você consegue agradecer pelo aprendizado, isso te coloca no estado de maior, pelo menos de neutralidade. Se não é um estado de felicidade, pelo menos no estado de neutralidade, um estado mais ameno, do que se você focar só no negativo, que só vai te colocar para baixo, que não é agradável a situação, né? Então, a gratidão pelas coisas positivas, medianas ou pelas situações negativas, que na verdade você não vai agradecer pelo negativo, mas sim pelo aprendizado que ele te proporcionou, isso vai te colocando no estado de conexão, de vibração, de energia mais alta, uma conexão mais alta e que vai te promover um estado maior de felicidade ou pelo menos um estado maior de um fluxo mais neutro, pelo menos, né? E não vai te afundar tanto, assim, né? Te colocar muito para baixo. Ou tanto, porque você consegue pelo menos neutralizar um pouquinho mais quando a situação é mais negativa, né? Então, é mais ou menos assim que eu vejo as coisas, né? Então, assim, a gratidão, ela é o segundo ponto mais importante para colocar a gente nesse estado de felicidade.
E é assim que a gente faz, né? A gente foi agradecido, começa a agradecer por todas as coisas, aí a gente aprende a agradecer pelas coisas positivas, pelas medianas, é isso que eu falei para vocês, e pelas negativas, é isso que eu falei para vocês, né? Então, é a gente aprender a ter gratidão pelas coisas na vida, e com cada situação, com cada experiência, dependendo de quanto positiva, mediana ou negativa ela é, a gente lidando mais ou menos dessa forma. Lidando dessa forma, a gente vai se colocando cada vez mais no estado de gratidão e que vai aumentando cada vez mais a nossa energia, a nossa conexão, a nossa felicidade e a gente vai se tornando cada vez mais feliz, né? Ou não, ou pelo menos numa situação que não é tão agradável, pelo menos num estado de mais neutralidade, pelo menos, e onde a gente pelo menos cresce com aquilo e tira aprendizados daquilo e se torna mais sábio com aquela situação, né? Dentro do limite que dá para ser aprender daqui de cada situação, né? Não dá para agradecer, mas dá para tirar aprendizados, né? Que esses aprendizados vão fortalecer a gente, vão fazer a gente crescer e ficar cada vez mais fortão, né? Então, gente, é isso que eu queria falar com vocês agora aqui, tá? Da gratidão. No primeiro vídeo já falo sobre gratidão, mas eu quis entrar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais sobre ela, né? Então, como eu falei de 4 pontos naquele vídeo principal lá, eu falei de 4 pontos, né? Um pouquinho de cada ponto. Aqui nesse vídeo eu queria agora me aprofundar um pouco mais nela. Tem muito mais coisa para aprofundar, mas eu vou me aprofundar em breve para vocês em coisas que eu vou passar muito mais coisas assim de outras coisas que na hora certo eu vou falar para vocês, mas eu passei aqui nesse vídeo um panorama geral para que vocês tenham uma visão mais abrangente sobre a gratidão e sobre como ela realmente pode impactar no nosso dia a dia, na nossa felicidade, no nosso bem-estar, em a gente se sentir bem, a gente se sentir melhor, e a gente se elevar, e a gente aumentar a nossa energia, a nossa vibração, a nossa conexão toda, e isso tudo vai impactando na forma que a gente vai vendo a vida também, porque a maneira que você vai mudando internamente, seus hábitos e a forma de enxergar as coisas, automaticamente você mudando internamente na sua visão, você vai mudando a forma de você ver a sua vida. Você vê todo o seu mundo externo, as coisas que acontecem, então a sua forma de ver a vida vai se sutilizando também, vai se elevando também, né? E você vai começando a enxergar a vida de uma outra maneira. Então isso tudo é muito impactante no processo, esse processo de mudança de hábito, de desenvolver esse hábito, ele vai mudando todo um conjunto de coisas internas, da visão, da forma que a gente vê a vida, da forma que a gente sente a vida e da forma que a gente age na vida. Então, gente, é isso, né? Esse é o vídeo que eu queria passar para vocês hoje, tá? O segundo ponto mais importante no aumento da felicidade, que é o quê? Que é a gratidão. Então era isso que eu queria passar para vocês, gente. Esse era o vídeo de hoje, né? Espero que eu dividi esses conhecimentos com vocês, esses aprendizados, essa sabedoria que eu venho adquirindo com o passar do tempo, né? Que a gente já vai adquirindo com o passar do tempo, das experiências, a gente vai aprendendo as coisas, né? Enfim, então que eu espero que eu consiga ter passado para vocês coisas que desejo do fundo do meu coração, que ajude vocês a que vocês se tornem cada vez mais felizes com a implementação dessas práticas na vida de vocês. Tá? Então eu espero que contribua de alguma maneira na vida de vocês, que ajude vocês a se tornarem cada vez mais conscientes, mais bem-estar com vocês mesmos, mais em paz com vocês mesmos, mais felizes com vocês mesmos, né? Que aumente cada vez mais a felicidade de vocês, né? Então espero que de alguma maneira isso contribua para a vida de vocês, para que vocês se tornem cada vez mais felizes. E é isso aí, gente. Então, vou terminando aqui esse vídeo de hoje, tá? Que era o vídeo para falar da gratidão, segundo ponto mais importante na felicidade, segundo minha visão sobre meus estudos, né? De quase 20 anos de estudo sobre felicidade, quase 30 anos sobre espiritualidade e da vida, né? 40 e poucos anos que eu tenho aqui, vivendo a vida e vendo as coisas, aprendendo com as coisas, com tudo, né? Então, gente, é isso. Espero que contribua para vocês, que de alguma maneira isso agregue para vocês, deixe vocês cada vez mais fortões e mais felizes, né? Então eu vou terminando esse vídeo de hoje. E aí fiquem atentos, porque em breve, né, nas próximas semanas, eu estou colocando aqui o terceiro vídeo, que é o outro ponto, que é o terceiro ponto mais importante, que é o ponto sobre a aceitação. Esse é o próximo vídeo, do próximo vídeo ainda, tá bom? Então é isso aí, gente, vou terminando esse vídeo de hoje. E, bom, antes de terminar o vídeo, então, deixa eu fazer uma propagandinha aqui dos meus trabalhos. Gente, seguinte, vou fazer uma propagandinha dos meus trabalhos aqui para vocês, né? Tem algumas coisas legais para falar para vocês. Quem tiver interesse nos meus trabalhos, eu vou colocar aqui na descrição deste vídeo, né, vai ter o meu site, para vocês entrarem lá, e dentro do meu site vocês podem ver todos os trabalhos que eu faço, a descrição de tudo que eu faço, né. Tem também, o meu site vai estar na descrição desse vídeo, vai estar também no link lá no comecinho do canal, na descrição que eu explico sobre mim, tem meu site lá também. E na descrição do vídeo também coloco alguns trabalhos que eu faço, né? Então dá uma entrada lá, vê os trabalhos que eu faço lá para quem se interessar. E para quem se interessar, eu faço vários trabalhos diferentes, né? Eu tenho um trabalho que eu desenvolvi uma metodologia de leitura do nome das pessoas, né? Eu faço uma espécie de mapa astral. Eu consigo extrair informações do nome
eu consigo extrair informações da vida da pessoa através do nome da pessoa, da frequência vibratória do nome da pessoa. Então, através do nome da pessoa, eu consigo saber passado, presente e futuro dela, todos os campos da vida dela. Enfim, eu consigo passar como uma pastral ou como a numerologia passa, eu consigo tirar informações da vida da pessoa. Então, eu tenho esse trabalho, que é um trabalho de leitura do nome, né? Tenho esse trabalho de leitura, e aí eu tenho um outro trabalho que é o trabalho de consultoria, que eu uso a base da leitura do nome da pessoa, mas é uma leitura que eu faço a leitura do nome da pessoa e eu passo orientações sobre uma visão que eu passo da pessoa para orientar ela para trabalhos de cura interna, emocional, para fortalecimento dela. Então, é uma espécie de... é uma leitura que eu faço, só que eu faço toda uma extração de nomes o nome da pessoa, o nome dos pais da pessoa, o nome da família da pessoa, dos antepassados dela, pego todo o tronco familiar da pessoa e faço uma leitura completa, mais profunda ainda, mas com o objetivo de cura da pessoa se entender mais, para poder se curar de muitas coisas, né, de coisas internas, né. Então é um trabalho mais profundo. A primeira leitura eu faço o nome da pessoa, né, uma leitura mais para autoconhecimento. Essa segunda leitura é uma leitura mais consultoria meio que terapêutica, então eu faço uma leitura mais aprofundada com foco em cura, a pessoa se curar internamente, de bloqueios, de traumas, um monte de coisa, para se conhecer mais. É bem interessante também. Então eu tenho trabalho de leitura, de consultoria. Tem uma outra consultoria que eu faço também, que é através da leitura do nome da pessoa, é mais focado em empresas, em negócios, em quem está começando negócio, que é o quê? Eu estudo o nome eu ajudo a pessoa a desenvolver o nome eu faço um estudo do nome da empresa que ela tem ou que ela está querendo desenvolver. Então eu sou minha visão, minha bagagem de publicitário que eu sou, né? Tenho uma base de publicitário, né? Com marketing, com várias coisas. Então eu tenho uma visão física do mundo material e somo minha visão espiritual. Então eu somo um material espiritual e ajudo no desenvolvimento do nome de empresas, ou estudo e análise do nome da empresa através da frequência da vibração dela, né? De negócios que já existem ou que estão começando, ou de produtos de uma empresa que já existe, ou de serviços. Então tem esse trabalho de consultoria também. Então tem trabalho de leitura, trabalho de consultoria, tem um trabalho de orientação também. Eu faço um trabalho de orientação, que por enquanto eu faço atendimentos individuais, né, onde eu passo orientações para pessoas em vários campos da vida. Tem um trabalho de orientação em felicidade, que eu ajudo a pessoa a orientar ela para que ela aumente cada vez mais a felicidade dela, chama orientação em felicidade. Tem outro trabalho de orientação de vida, onde eu passo para a pessoa orientações de vida para vários campos da vida da pessoa, né? Com vários direcionamentos para várias áreas da vida da pessoa, mas só campos que eu tenho, que eu tenho uma maestria, que eu consigo ter uma maestria, que eu já tenho uma visão clara sobre aquele campo, né? Então eu tenho os dois campos da minha vida que eu ainda não atendo pessoas nesses campos, que são campos que eu ainda estou no meu desenvolvimento, estou no meu processo de crescimento e superação, para depois quando eu tiver a maestria deles, aí sim vou oferecer orientação nesses campos também, mas são dois campos que por enquanto eu não dou orientação. Eu tenho uma visão que eu posso passar por cima, mas eu não cobro, não trabalho, porque não faço trabalho sobre isso, porque ainda não tenho a maestria, então eu só passo coisas que eu já tenho a maestria das coisas, né? Então, tenho trabalho de orientação então, em felicidade, orientação de vida, tenho trabalho de orientação de doenças, né, de cura, na verdade, um trabalho de orientação em cura física, né, que é um trabalho de saúde, né, para as pessoas que estão doentes, eu consigo passar orientações para as pessoas se curarem. Eu não curo as pessoas, mas eu passo uma orientação de como se curar em qualquer doença que a pessoa tiver, né, porque eu já estudo também sobre saúde desde a adolescência, né, então eu tenho uma visão toda sobre o corpo físico, sobre o campo emocional, né, os chakras, a questão da relação com a nossa mente, com a nossa consciência, como é tudo interligado aos corpos e como que o bloqueio do fluxo de energia somatiza e faz com que a pessoa adoeça. Então, tem esse trabalho de orientação em cura física, né, que é de saúde. Aí tem um trabalho de orientação em relacionamento, tem o trabalho de orientação espiritual. Então, eu tenho vários desses trabalhos, né? Então, é leitura, é consultoria, é orientação em vários campos da vida da pessoa. Tem o trabalho também de palestras e cursos. Esse de palestras e cursos agora, a gente está em março de 2025, eu vou começar agora a fazer minhas palestras, a fazer meus cursos, tanto presencialmente, fisicamente, quanto online também. Então, quando tiver os primeiros cursos, já vou começar a colocar também aqui embaixo dos links, aqui embaixo da descrição dos vídeos. Então, tem muito trabalho legal, né, que eu vou lançar pela frente. Então, sempre dá uma olhadinha na descrição dos vídeos aqui, no meu site, que vai ter lá a descrição dos meus trabalhos, dos meus cursos, das minhas palestras, né. Enfim, basicamente, por enquanto, são esses.
eu sempre vou ter trabalhos novos, então assim, eu tenho muitas ideias na cabeça, muitos trabalhos que vão vindo, todos para servir vocês, para levar conhecimento para vocês, para levar experiência para vocês, para levar como superar, sempre para levar coisas que eu já tenho bagagem, que eu já tenho superação, que eu vou levar a teoria e prática, né? O resultado. Eu tenho a teoria, tenho a prática, eu consigo superar, eu tenho resultados, e com os resultados que eu tenho, eu me sinto capaz e habilitado para poder dividir com vocês o caminho da superação de vários campos, né? Então, tudo que eu for dividindo para vocês são coisas que são eficazes, são coisas que vão trazer resultado mesmo, né? É teoria e prática junto e resultados, né? Que vão levar aos resultados. Então, só levo coisas que eu tenho realmente resultado para vocês. Então, enfim, vou ter trabalhos para sempre, tem uma lista enorme de trabalhos que eu vou começar a lançar para vocês, tá? Então sempre vou ter muitos trabalhos. Então, eu não sei se quem está assistindo esse vídeo agora, estou falando de março de 2025, mas de repente você pode assistir daqui a 1 ano esse vídeo, daqui a 3 anos, enfim. Sempre dá uma olhadinha na descrição dos vídeos e no meu site, que vai estar lá, que aí eu vou ter vários trabalhos cada vez mais atualizados, cada vez mais coisa para entregar para vocês, né? Que no fundo a gente está aqui para um servir aos outros, né? Então eu estou aqui também para servir vocês, entregar tudo que eu tenho de melhor para vocês, tudo que eu tenho de riqueza, tudo que eu tenho de aprendizado, tudo que eu venho aprendendo com o passar do tempo e que eu vou continuar aprendendo infinitamente por toda a minha vida para sempre, né? Então eu vou estar sempre entregando coisas para vocês, cada vez mais e mais e mais. Então, enfim, é infinito essa quantidade de trabalhos que eu vou estar sempre entregando, né? Então, eu acho que é quase infinito, porque eu não vou parar nunca de entregar trabalho para vocês, né? A gente sempre vai crescendo e aprendendo, né? Então, eu vou sempre compartilhando com vocês meus conhecimentos e meus trabalhos também, né? Então é isso. Gente, interessados nos meus trabalhos, dá uma olhada aqui, né, na descrição do vídeo, que sempre vai ter coisa no site lá, né, no link do meu site lá no canal, né, no começo do canal. E é isso aí, gente. Então, estou aqui à disposição para vocês. Quem quiser contratar alguns dos meus trabalhos, estou aqui à disposição. Atendimentos individuais eu vou fazer durante um curto período de tempo. Vai chegar uma hora que eu vou focar mais no desenvolvimento de cursos e palestras mesmo, para ter um atendimento para muito mais pessoas, mas por enquanto eu ainda estou fazendo alguns atendimentos individuais. Inclusive esse mês de março agora aqui, eu estou fazendo uma promoção aqui nesse mês de março aqui, que é como que eu vou começar agora a fazer uma divulgação do meu canal mesmo, das minhas coisas todas. Então começo a divulgação das minhas coisas agora, e nesse começo agora eu estou fazendo uma promoção de uma porcentagem aqui, metade, na verdade estou fazendo uma promoção assim bem curta. Para esse mês de março agora, que faltam 2 semanas para encerrar o mês, eu estou fazendo uma promoção de metade, 50% de desconto para todos os meus trabalhos, né? E para esse mês de março só. Aí para abril eu vou rever se eu estendo um pouquinho mais ou não, né? Mas é isso, gente. Então, tá aí, né? É bom falar para vocês de tudo que eu faço também, né? Quem quiser, estou aqui à disposição para servir vocês. Então, gente, é isso. Então, é assim que eu vou encerrando meu vídeo de hoje. O vídeo sobre gratidão. Desejo do fundo do coração, né, que isso divida com vocês alguma coisa para enriquecer a vida de vocês. E é isso aí, gente. Então, estou finalizando o vídeo de hoje. Então, obrigado por estar aqui, obrigado por vocês estarem assistindo o que eu estou fazendo para vocês, né? A intenção é para vocês sempre, né? Que contribua da melhor forma possível. E aí, gente, é isso aí. Então, eu vou terminar o vídeo de hoje com a frase que eu sempre gosto de falar, que é o quê? Que a vida é uma escola e somos todos o quê? Alunos. Gente, valeu, um abraço para vocês, bom dia, boas semanas, bons meses, bons anos e até logo mais. É isso aí, gente, valeu, um abraço!